Para quem não sabe, né, na formação de Brainstorm, Silvia Guz da fase 1 e a doutora Esli da fase 2. E aí, Silvia, acho que seria legal passar a palavra para ela, porque ela ficaria à vontade para sair, né? Eu sei que ela está curtindo os netos. Claro. E com certeza os netos dela é prioridade do que nós hoje. Esli, seja muito bem-vinda, querida. Um prazer você estar aqui conosco. A fala Obrigada. é sua. Não, realmente, terça-feira é noite de sair para jantar com as crianças, né? Então, é uma prioridade muito grande, mas só para passar aqui para dar um ozinho para vocês, eu e a Silvia estamos já há muitos anos dando juntas esse curso, né, de formação em Brainspotting. As duas somos trainers, né, pelo Instituto de Brainspotting dos Estados Unidos, e certificados, né, pelo David Grant. Fizemos um monte de cursos de aula, inclusive eu tive esse privilégio mesmo de trazer o Brainspotting para o Brasil, né, e de poder apresentá-lo para a nossa comunidade, e a Silvia também embarcou cedinho nessa brincadeira, né, e deu esse voto de confiança de também entrar, e então já são muitos anos que a gente está nessa dobradinha muito legal. É uma forma, é uma abordagem, né, que nasce também da terapia MDR, né, o David foi um dos primeiríssimos a se formar em terapia MDR, mas com o tempo ele desenvolveu, né, uma outra forma de reprocessamento também muito eficaz. Eu sempre digo que, assim, que o MDR faz o reprocessamento assim e que o Brainspotting faz o reprocessamento assim, né? Então, ele como que se ele tivesse uma qualidade, né, uma forma assim diferente, né, de reprocessamento. E as pessoas sempre perguntam, como é que faz? Para algumas pessoas, realmente né, funciona melhor, para outras funciona melhor o outro, para algumas pessoas os dois funcionam muito bem, né? Mas eu acho que como terapeutas, né, de trauma, de reprocessamento, é importante a gente ter, né, todas as ferramentas possíveis, né, na nossa caixinha. Então, quero convidá-las, né, convidar todos vocês a participar. Nós estamos abrindo uma turma nova. A Silvia dá a primeira parte, eu dou a segunda parte, às vezes a gente troca, mas em geral tem sido assim. E tem sido uma experiência muito boa. Nós temos tido assim, turmas excelentes, com perguntas maravilhosas. A gente faz demonstrações ao vivo, inclusive, né? Tem gente que pega a carolinha, né, para trabalhar alguma questão própria. E tem sido uma experiência muito interessante. Então, quero deixar mais a Silvia à vontade para compartilhar com vocês, porque ela está mais preparada. Eu vim assim para dar uma passadinha aqui, dar um rosinho para vocês, que eu não queria deixar, né, de aparecer, de prestigiar, né, esse trabalho que tanto a Silvia quanto a Dineide estão fazendo de promover, mais um curso, né, que a gente está promovendo pela Trauma Clinic. Muito, muito obrigada e cheiro no coração dos netinhos. Legal, obrigada. Silvia, querida, é contigo. Muito bem, então vamos lá. A minha ideia, assim, era muito mais entrar numa coisa assim de um bate-papo mesmo, né? Para alguém está perguntando, o curso vai ser online? Online, tá? Então, eu costumo dizer assim que uma das coisas que a pandemia trouxe e que aí a gente teve que se reinventar mesmo e transformar tudo que a gente fazia presencialmente, a gente teve que transformar online num prazo assim curtíssimo, e a gente suou um bocado para fazer isso, mas hoje a gente está muito mais tranquila para fazer os cursos online, para fazer os atendimentos online, as sessões de demonstração, que segundo o David, agora a gente não deveria chamar de demonstração, a gente deveria chamar de vivências, né? Então, assim, as vivências que a gente apresenta no curso, todas são online, o que habilita também vocês a trabalhar dessa forma, e a gente sempre faz as recomendações, tanto para o trabalho online, quanto para o trabalho presencial, né? Então, eu costumo dizer que depois que a gente passou por esse sufoco mesmo da adaptação, eu acho que os cursos online trouxeram para nós uma coisa que, na minha opinião, é muito importante, que é a inclusão. Então, assim, inclusão
pessoas que talvez não tivessem condições de viajar ou de se deslocar para fazer por N razões, não só financeiras, mas também financeiras. Mas às vezes, eu tenho um filho pequeno, eu não tenho com quem deixar meus pais, idosos, ou uma vez eu não sei nem se ela está aqui, mas assim, eu dei aula para uma colega, e ela falou, olha, eu moro numa cidade que fica a 700 quilômetros ou 500 quilômetros das capitais mais próximas. Tipo assim, ela está no meio do nada. Então, para ela se deslocar, seria muito difícil. E ela tem feito quase todos os cursos que a gente oferece. Entende? Então, assim, olha que bacana que é a possibilidade de inclusão. O pessoal da Angola, o pessoal de Moçambique. Então, olha só que legal, o René vai fazer o Brainspotting agora. Então, é muito interessante isso, né? Então, vamos aproveitar o lado bom que tem, falta um pouco do aconchego, do abraço, de tirar foto junto, tomar um cafezinho, enfim. Mas a gente compensa com outro tipo de calor humano, enfim. Então, vamos lá. Um pouco assim, eu descobri o Brainspotting mais ou menos na mesma época em que eu estava fazendo a minha formação em EMDR. Então, a gente tem vários alunos que fizeram primeiro a formação em EMDR e depois chegam para fazer o Brainspotting. E também temos o contrário. Às vezes a gente tem vários alunos do Brainspotting que vão fazer depois a formação em EMDR. Sempre tem uma pergunta de comparação, de como é que é um e como é que é outro, como que a gente maneja um e como é que maneja outro. Isso é uma coisa que eu falo no curso com em cada momento a gente vai fazendo essas distinções, porque essas são perguntas que sempre surgem e são importantes, né? Então, assim, eu descobri mais ou menos, eu fiz a minha formação mais ou menos no mesmo ano, na mesma época. Terminei de fazer a formação, treinamento básico em EMDR, e aí, em seguida, surgiu a oportunidade de fazer o Brainspotting. Na época, só quem dava Brainspotting era o próprio David Grant, que foi a pessoa, o terapeuta, ele é americano, e foi ele quem descobriu, quem criou o Brainspotting. E ele que dava fase 1 e 2, e a gente fazia fase 1 e 2 tudo emendado. Era tudo junto. Então, acho que eram, sei lá, 4 dias ou 5 dias, alguma coisa assim. Então, assim, era muito intenso, e a gente fazia, e era muito interessante. E, claro, eu tive o privilégio de fazer o treinamento básico com ele, né? E aí, depois, a partir daí, fui seguindo mesmo e fazendo, acho que eu devo ter feito fase 1 e 2 mais de 10 vezes, talvez. E aí, fui também me aprimorando nessa coisa, me aprofundando, e até que que eu fiz todo o processo para ser treinadora de Brainspotting, e estou aqui hoje com vocês, treinadora primeiro de fase 1 e hoje treinadora de fase 1 e 2, né? E aí depois, a sequência da formação, que seria o que a gente chama de treinamento básico, é fase 1 e 2, tá? Então, essa que é o que nós estamos aqui convidando vocês para fazer comigo e com a Esli. Depois disso, é opcional, você pode continuar a formação e fazer fase 3 e 4 com o próprio David, aí só ele que dá fase 3 e 4. E às vezes ele vem, a gente diz, ele vem para o Brasil. Hoje em dia ele não vem mais fisicamente, mas ele faz o treinamento no Brasil, ou ele faz fase 3 ou fase 4, ou ele faz um masterclass, onde ele inclusive, faz supervisão de casos com roleplay, é uma coisa assim, super interessante mesmo, faz sessões de demonstração, vivenciais, e onde a gente aprende muito, né? Na verdade, esse é um processo, o curso e o treinamento básico, a gente aprende muito nas sessões nas sessões mesmo de terapia de Brainspotting, porque nas sessões de demonstração e depois nas práticas. Então, é um curso extremamente vivencial, tá? Então, isso é muito interessante, porque, como ele falou, algumas pessoas já se candidatam, por exemplo, a ser pacientes, são sessões de verdade, não são roleplays, então, a gente tem sessões, assim, maravilhosas, as pessoas conseguem ter uma profundidade no reprocessamento que é muito, muito interessante, né? Então, assim,
Como é que isso funciona? Então, sobre o curso, a gente tem teoria, tem as demonstrações e tem a prática, tá? E, às vezes, na fase 2, a gente inclui também algumas horas de supervisão de casos, né? Então, isso já habilita você a fazer a fase 1 e imediatamente começar a atender, porque o básico mesmo do que a gente aprende é na fase 1. São as técnicas principais, a gente não chama protocolos, como no MDR, a gente chama de técnicas, e são as técnicas principais que você aprende. E mais, acho que assim, o que a gente vivencia muito é o manejo clínico, e é um manejo clínico diferente. E aí eu entro agora um pouco, de verdade, no que é o Brain Spotting, né? Então, é uma psicoterapia, tá? E por isso que a exigência para fazer o curso é de que os alunos e que os terapeutas sejam psicólogos ou psiquiatras ou médicos com formação em psicoterapia, porque é uma psicoterapia, né? Não é apenas uma técnica. Então, a gente tem é uma psicoterapia onde há reprocessamento de trauma, reprocessamento de memória, enfim, onde tem ressignificação. E num processo terapêutico, a gente tem sempre tudo que pode acontecer num processo terapêutico com o paciente. Então, por isso que é tão importante, a gente preza tanto pela segurança do paciente e pelo cuidado realmente da formação desses terapeutas, né? Ela é uma terapia que foi criada, assim, como a Esli falou, o David Grant, ele era um terapeuta, ele é de formação psicanalítica, mas ele era terapeuta de MDR, né? Era um dos expoentes do MDR também. E aí ele foi adaptando um pouco a terapia MDR para um jeito mais pessoal de trabalhar e mais suave de trabalhar, né? Que combina muito com ele e com a forma que ele tem. Vocês vão ter em algum momento a oportunidade de conhecê-lo, e ele é uma figura, um terapeuta fantástico e muito suave, né? Muito delicado na condução do processo. E aí, dentro disso, e isso eu vou guardar para contar para vocês lá no curso, como foi exatamente que ele descobriu o Brain Spotting, que é fantástico, né? Mas o fato é que ele, nessa adaptação, ele acabou criando uma coisa nova, tá? Então, o Brain Spotting trabalha com o nome Brain, cérebro, Spot é ponto. Então, é um ponto no cérebro, é uma posição ocular que aciona uma posição, um ponto no cérebro onde estão registradas as memórias, tá? Então, a ideia é que, a partir desse ponto, que a gente procura junto com o paciente, e aí vocês vão aprender como é que se faz isso, você acessa áreas do cérebro onde a gente tem memória traumática, que de alguma forma está lá congelada, ou está, de alguma forma, não integrada na memória como um todo, e, portanto, é o que a gente chama de memória traumática. Então, o reprocessamento se dá a partir desse acesso, e aí também partindo de um princípio da capacidade do cérebro de processar memória traumática, da capacidade do cérebro de se curar, de se movimentar em direção à saúde, tá? Então, nessa confiança do processo, da busca por uma autorregulação, da capacidade de cada um, e cada um do seu jeito, cada um no seu ritmo, mas da capacidade de autorregulação, é a partir desse princípio que a gente conduz a sessão de terapia em Brain Spotting, tá? Então, a gente primeiro tem uma forma de ir achando e de ajudar o paciente a achar este ponto ocular, ou seja, para onde eu olho, afeta o que eu sinto, né? Então, na medida em que eu busco aquele ponto, e tem várias formas de buscar esse ponto, tá? A gente pede que aí o paciente passe a deixar vir o que vier, e aí assim, e por isso ela é uma terapia muito suave, muito, na minha opinião, muito delicada no trato com o paciente. Não sei se a Adneide concorda, ou se outros terapeutas de MDR
que estão aqui também, imagino que já tenham feito, se concordam, mas na minha sensação, na minha vivência, ela é um pouco mais abrangente, um pouco mais menos focada do que o MDR, tá? Mas é uma forma muito suave de processar. E como ela é mais suave, ela acaba sendo muito mais adequada para alguns pacientes. E aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou saber quando que eu vou usar MDR e quando que eu vou usar Brain Spotting, por exemplo? Você vai saber, porque na medida em que você tem essas ferramentas nas mãos e que você tem uma boa conexão com o teu paciente, você vai saber onde usar, tá? E isso que é interessante. A gente incorpora como mais uma forma de trabalhar. E a partir daí, claro, na sintonia com o paciente, na tua sensibilidade como terapeuta, você vai saber quando usar uma ou outra, tá? Quem aqui já fez MDR, ou quem está chegando aqui sem conhecer nada de MDR ou Brain Spotting? Tem muita gente com câmera desligada. Tá. Muita gente aqui de MDR assim, que eu conheço e que Silvia, eu já dei aula, assim, inclusive. Então, quem já fez, levanta a mãozinha para a Silvia saber. Olha aí. Tá vendo? A maioria das pessoas já tem MDR. Legal. Tá. Olha aí. Legal. Porque isso é uma pergunta que é muito frequente. Qual é a comparação? Como que a gente sabe quando usar um e quando usar outro? Então, a ideia é exatamente que a gente possa ter essa discussão durante o curso, né? Mas que, principalmente, essa é uma forma de acessar algumas memórias que, às vezes, o MDR não consegue. E por isso que ela é uma alternativa para o que a gente precisa para trabalhar com o paciente, para realmente poder prover isso para o paciente, que é trabalho, que na verdade, saúde mental. Eu não gosto muito de falar de cura, mas assim, é de saúde mental mesmo, tá? Nessa hora em que os olhos param, a gente pede para mover os olhos. Não entendi, Lúcia. Quer fazer essa pergunta em voz alta? Pode fazer. Só um pouquinho, gente. Tá. Desculpa, eu estou apanhando aqui. Não, é que você está falando, está me fazendo pensar, Silvia, nos pacientes que a gente está lá no MDR processando, mexendo os olhos, e eles param, tem momento assim que para e parece assim que, sei lá, encontrou alguma coisa ali, e a gente daí pede, né, olha, mexe os olhos, né? Então, e aí você adiantou um pouco da história que eu ia contar, porque assim, meio que foi assim que o David descobriu o Brain Spotting. Entendeu? Quando ele estava atendendo uma paciente e o olho dela deu uma... Não é exatamente que ele parou, mas o olho dela deu uma reviravolta ali. E aí, quando passava naquele ponto, dava essa reviravolta. E aí ele falou assim, sabe o quê? Deixa eu ver o que tem aqui. Né? E aí parou ali. E aí foi que a coisa aconteceu. Então, é muito interessante. Aí você fala, puxa vida, mas é uma coisa assim que, de alguma forma, todos nós já vivenciamos, né? Mas foi ele que sistematizou e ele que descobriu a coisa. Então, daí a genialidade que eu acho que alguns têm, né? Do mesmo jeito que a Francine Shapiro estava lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá, e falou, uau, eureka, tem uma coisa aqui. O David fez a mesma coisa. Então, eu costumo brincar assim, que é simples depois que a gente já conhece, depois que alguém já descobriu, né? Mas que é genial na capacidade mesmo de questionamento, de inovação dessas pessoas. Então, foi um pouco assim. Então, por isso que esse é um dos exemplos, né, Lúcia, de como a gente pode usar o Brain Spotting, mas principalmente, eu acho que o mais interessante é assim, como não é uma coisa que segue aquele protocolo do MDR, que dá aquele enquadramento, que eu, pessoalmente, aprecio muito, tá? É uma coisa assim que eu gosto, eu, inclusive, ensino como fazer um bom enquadramento dentro do MDR num plano de tratamento. Mas o Brain Spotting, ele te dá um pouco mais de amplitude, ele te dá um pouco mais de opção. Às vezes, por exemplo, quando o paciente não tem tão definido uma experiência traumática. Às vezes, quando o paciente tem muita queixa
de ordem somática, por exemplo, e às vezes ele não tem tantas histórias traumáticas. Às vezes, quando ele tem menos narrativa, é uma terapia muito pouco verbal, tá? E muito mais sensorial. Então, quando o paciente tem menos narrativa. Então, é muito interessante as possibilidades que te dá, né? Que a gente trabalha achando ponto com este instrumento, que é o que vocês vão receber quando se inscrevem para o curso, tá? A gente usa, então, a ponteira, ou não, ou a gente acha esse ponto mesmo sem usar essa ponteira. Então, me dá muitas formas de acessar o paciente e de acessar a memória traumática para promover o reprocessamento. Quem faz o reprocessamento é o cérebro e o corpo do meu paciente. Eu acho que o BrainSpotting integra muito o corpo. Eu falei há pouco tempo uma live para a Associação Brasileira de BrainSpotting também sobre o trabalho com o corpo e o BrainSpotting. Eu sou terapeuta corporal de origem, né? Então, eu trabalho muito, o meu olhar, tanto para o MDR quanto para o BrainSpotting, é muito através do trabalho com o corpo, né? E o BrainSpotting traz isso com muita ênfase também, na medida em que a gente vai o tempo todo monitorando, observando, questionando o corpo durante o reprocessamento. Vocês estão com a mão levantada porque tem pergunta, Ana Paula, e um número que eu não sei quem é? Sim? Ou esqueceram de baixar a mão só? Acho que só esqueceram de baixar a mão. Acho que esqueceram, Silvia, de baixar a mão. Ok. Tá? Então, assim, basicamente, ela é uma terapia que vai acessar áreas profundas do cérebro, buscando autorregulação. Puxa, mas o que é autorregulação? Autorregulação corporal, autorregulação. Pode se encontrar em Portugal, essa ponteira, não sei, de verdade, não sei, não tenho ideia. Isso dá, você pode perguntar, talvez, para a Rosiane, na Trauma Clinic, talvez ela te indique, mas isso aqui é o que a gente fazia antigamente, para quem é da minha idade, isso aqui a gente usava para dar aula, se lembra? É uma ponteira que a gente usava para apontar quadro e para dar aula. Então, inclusive, essa é a origem da ideia do David usar, tá? Porque o pai dele era professor e ele tinha uma coleção de ponteiras em casa e ele acabou aproveitando e usando. Ah, a Anabela está dizendo que pode comprar pela Amazon, boa ideia, né? Então, assim, muito interessante. Então, e, na verdade, o que você precisa é de alguma referência. Se você não tem ponteira, outro dia eu dei aula numa turma e a pessoa se inscreveu em cima da hora, o material atrasou para chegar um pouco e ela pegou uma chave de fenda. E aí usou a chave de fenda o tempo todo com a paciente dela e nas práticas e tudo. E pergunta se funcionou. Funcionou. Porque o que importa, na verdade, é que, assim, de alguma forma a gente tem aqui uma referência que dá um conforto para o terapeuta, isso é fato, né? Porque, assim, imagina, ele descobriu segurando, assim, os dedos. Não tem quem aguente segurar a mão numa posição durante, sei lá, uma sessão de 1 hora. Então, a gente usa a ponteira como um objeto que também ajuda a gente para manter esse ponto, tá? Mas a ponteira faz parte do material do curso, mas, às vezes, enfim, se você não consegue, se você não tem, a gente usa qualquer coisa e usa realmente varinha, usa baqueta, usa chave de fenda, o que for possível, tá? Então, assim, por quê? O que é importante nisso não é isso daqui que promove o reprocessamento. O que promove o reprocessamento é o cérebro do paciente, tá? Agora, a gente ajuda nesse aspecto? Sim. Tem uma das... É verdade, uma sombrinha não é má ideia também. A gente costuma dizer no BrainSpotting que o paciente é como se fosse um cometa, tá? Então, assim, e o terapeuta é a cauda do cometa. A gente está à disposição do paciente, a gente está muito mais seguindo o movimento do paciente do que conduzindo o movimento do paciente. Então, isso é uma coisa interessante. Por isso que ele é tem menos passo a passo, é menos enquadrado do que o MDR nesse aspecto. Então, é muito interessante, porque alguns pacientes vão ter um movimento, olha o cometa,
e a gente vai seguindo o movimento, claro, com cuidado, com atenção, com sintonia, com todo a capacidade terapêutica que a gente tem, obviamente, mas a gente vai acompanhando o paciente mais do que tudo, tá? Então, assim, é um trabalho muito, muito bonito, muito delicado, muito suave. Na minha opinião, essa é uma diferença maior e eu acho que atende a alguns pacientes muito bem, tá? Gente, eu queria saber se vocês têm perguntas, porque as perguntas de vocês também vão me conduzindo para saber se eu realmente estou no caminho aí para tirar as dúvidas de vocês ou esclarecer o que pode ser esclarecido. Alguém se habilita? Lúcia. Está fechado teu áudio, Lúcia. Abriu. Uma pergunta que me veio aqui, Silvia. Pois não. É feito também, entendeu? Quando necessário, entrelaçamentos cognitivos, pode ser feito também ou não? Ou é só não tem essa proposta. Tá? Não tem essa proposta. A proposta do brainstorming, isso é uma boa pergunta. A proposta do brainstorming ele é mais nisso, de acompanhar o paciente e de interferir menos, né? Obviamente que aí vocês vão ver algumas diferenças entre terapeutas mesmo, né? É possível fazer brainstorming online, é o que eu tenho feito nos últimos 2 anos e meio. Eu não voltei a atender presencialmente, tá? Desde o dia 18 de março de 2020, eu só atendo online. Então, é super possível, tá? Então, eu fui responder uma pergunta e me perdi um pouco de onde que eu estava. Entrelaçamento cognitivo. O entrelaçamento cognitivo. Então, como a gente vai muito mais seguir esse processo do paciente e interferir pouco, a gente vai falar menos e a gente vai fazer menos intervenções, como é o entrelaçamento cognitivo, tá? Agora, tem uma particularidade que é uma particularidade de cada terapeuta. Então, assim, vocês vão ver terapeutas mais, eu digo assim, mais silenciosos, tá? E vocês vão ver terapeutas mais falantes. Vocês vão ver sessões onde você vai falar mais e sessões onde você vai falar menos. O David, se vocês depois vão ter oportunidade também de conhecer, ele é um terapeuta que fica muito em silêncio, ele interfere muito pouco em algumas sessões. Em outras, ele fala mais. Ele tem uma origem mais psicanalítica. Então, essa é um pouco a forma dele de trabalhar. Não é a minha, tá? Então, assim, eu sou uma terapeuta mais falante, né? E vocês vão ter a oportunidade de ver isso nas sessões de demonstração comigo. Então, eu acho que, assim, depende muito do terapeuta, mas, assim, o conceito de entrelaçamento cognitivo não existe no brainstorming, tá? Não existe. Essa é uma característica, essa é uma particularidade do MDR, tá? Alguém perguntou se é possível. Você quer olhar o chat para mim, Adneide, e me fazendo as perguntas? Sim, é possível usar essas técnicas em casos complexos? Sim, com certeza. E aí, Silvia, antes de você responder, deixa eu contar rapidinho o que eu queria compartilhar da sessão com o paciente. Primeiro, eu queria dizer um pouquinho do meu privilégio também de ter feito a formação com David Graham, alguns anos atrás, certo? Era desse jeito mesmo, a gente se socava no hotel 4 dias seguidos, né? E realmente a experiência é fantástica. E mais importante do que isso também, para mim, foi ter feito um intensivo com ele, né? Você também deve ter feito vários, né, Silvia? E o intensivo era assim, 5, 6 dias com ele, só com sessão de demonstração, né? Convivências. Também foi uma experiência fantástica que eu passei e eu agradeço muito a Deus e a ele por essa oportunidade. Aprendi muito, muito ali. Mas aí um dia, né, eu tinha uma paciente, né, no tempo do presencial, muito, muito complexa. Ela chegou, sentou na cadeira, já assim, ela já entrava na sala muito ativada, muito ativada. E aí ela olhou, eu tenho uma bolinha atrás da minha porta no consultório de segurar a porta, para a porta não bater na parede. Ela olhou para aquela bolinha e fez aquela expressão assim, de muita ativação. As lágrimas escorriam, não me falou nada, nada, nada. Só o corpo, Silvia, só o corpo. E aí ela escorria, aquela cara de sofrimento. Aí ela ficou e falou assim, olha, faz o seguinte, experimenta olhar para o lado de cá e você vê se você acha algum ponto que te dê uma aliviada. Aí ela levantou a cabeça e olhou assim lá para o teto do lado direito, a expressão da mulher mudou.
Aí eu dizia assim, aí ficou um tempo lá, mudou. Eu falei, faz o seguinte agora, tenta olhar de novo para a bolinha. Aí ela fazia assim, como se tivesse um monstro ali naquela bolinha. Eu fazia de vez assim. Resumindo a história, no final da sessão, ela encarava a bolinha e não sentia nada. A sessão inteira, Silvia, foi o ponto de ativação, o ponto de recurso, ativação e recurso. Responda agora a pergunta se pode usar com casos complexos. Então, eu acho assim, pode ser usado, só comentando um pouco, né, Adneide, vocês vão aprender como é que faz isso, o que é um ponto de recurso, o que é um ponto de ativação. A gente trabalha muito com ativação emocional, não necessariamente perturbação, mas ativação, tá? E a gente trabalha também com recurso corporal, então tudo é muito vinculado, tudo é muito ancorado no corpo. E isso é uma coisa interessante, por quê? Porque daí a gente exige menos do paciente em termos de narrativa, em termos de ter que verbalizar alguma coisa. E para algumas pessoas é muito difícil mesmo. Em casos mais complexos, onde a gente tem trauma mais complexo, às vezes é ainda mais difícil, porque as histórias são histórias terríveis, né? Então, não necessariamente essa pessoa vai ter que verbalizar, vai ter que contar e tudo. Então, a gente trabalha mais ancorado no corpo, tá? Claro que, assim, é o que a gente sempre diz. Se você nunca atendeu casos complexos na vida, não é o brainstorming que vai te ensinar, tá? Agora, se você é um terapeuta e trabalha com casos complexos, ele é uma boa ferramenta, tá? Então, assim, a gente sempre tem que ter isso em mente, porque assim, brainstorming pode fazer com criança? Pode. Se você nunca atendeu criança, você não vai fazer brainstorming com criança, entendeu? Quer dizer, não é o curso de brainstorming que vai te ensinar a ser terapeuta de criança, tá? Agora, se você é terapeuta de criança, você pode usar? Com certeza. Tem vários terapeutas de infantis que usam bastante brainstorming e funciona muito bem. Tá? Silvia, segue também um protocolo de fases como MDR? Não. Então, assim, é o que eu estou dizendo. A terapia MDR, ela trabalha com esses protocolos e com um plano de tratamento, tá? Então, por isso que eu digo, tem um enquadramento diferente. De novo, que eu aprecio muito, tá? E o brainstorming trabalha de uma outra forma. Na verdade, não dá para comparar, porque é outra forma. Então, assim, não tem esse enquadramento e não tem essa coisa desse seguir esse passo a passo. Ora, se a gente vai na cauda do cometa, eu não tenho como conduzir o cometa. Essa é a ideia. Então, é diferente nesse aspecto, tá? O que satisfaz e atende muito a algumas pessoas, tá? É possível usar a dobradinha na mesma sessão? É possível. É possível. A gente precisa ter um pouquinho mais de experiência para poder fazer isso, tá? Mas é possível, claro. Agora, exige um pouquinho mais de manejo, de experiência com as duas terapias, para aí a gente poder transitar entre uma e outra com um pouco mais de facilidade. Existe também um pouco de intuição, né? É como a Dineide estava falando, é um pouco intuitivo também. De repente, assim, a paciente olhou para lá e teve toda aquela ativação, teve toda aquela reação. Se você não é um terapeuta sensível, se você não é um terapeuta que está sintonizado com o paciente, você deixa passar, entende? Fala assim, não, para com essa besteira, vamos fazer a terapia aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade de perceber a necessidade do paciente. E se você está nesse nível de sintonia, nessa sensibilidade como terapeuta, você vai saber a hora de mudar de um para o outro. Uma vez, Silvia, uma me disse assim, eu acho ridículo esses tapinhas que vocês mandam a gente fazer. Ela já tinha vindo de uma terapia de MDR. Esse negócio desses tapinhas, isso é ridículo, não tem problema, você não vai se dar tapinha aqui. Isso. Aí entrei com teve uma vez uma paciente minha que eu estava fazendo ali um ponto de janela interna com a ponteira e tudo, e ela falou assim, ela processando, ela falou assim, às vezes eu tenho vontade de pegar nessa ponteira e dar um tapa nessa ponta vermelha aí. Eu falei, não tem problema. A gente continua sem ela. Não se preocupe com isso. Por quê? Porque a gente tem esse tipo de manejo, tá? Então, não é rigoroso em termos de condução ou de protocolos, não, tá? É uma terapia mais aberta mesmo. O paciente aceita bem a transição entre um e outro? Se isso estiver bem tranquilo para você, aceita. O que eu vou te dizer, o paciente está lá e ele está aberto
a melhorar, entendeu? Então, assim, e ele está aberto a confiar na gente. Ele está aberto a se conectar com a gente. Então, eu acho que, assim, se o terapeuta estiver bem conectado com o paciente, não só a gente sabe o que fazer, como o paciente aceita. E se ele não aceitar, e se ele tiver alguma dificuldade, a gente também tem que estar aberto o suficiente para saber como manejar, entende? Ou como saber como lidar com isso. Não é assim, eu não posso, isso não pode virar um cabo de guerra dentro da terapia. Ah, não, eu tenho um negócio aqui para te oferecer. Quantas vezes eu pensei, nossa, eu tenho uma terapia excelente para oferecer para essa pessoa, e essa pessoa não aceita. Por quê? Porque ela quer outra coisa, entende? E ela está no direito dela, né? A gente sabe que nenhum tipo de terapia é para 100% dos pacientes, tá? Por isso que, assim, quanto mais ferramentas você tiver nas mãos, quanto mais repertório você tiver nas mãos, melhor terapeuta você se torna, porque você vai saber como manejar as mais diversas situações, tá? Então, repertório que terapeuta tem é um diferencial, isso é fato. Então, quanto mais você lê, a gente, como diz a música, a gente colhe o que planta, o que fala, o que lê, o que ouve, o que canta. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você tem repertório, quanto mais você tem acesso, mais o teu paciente vai se beneficiar. E mais suave, mais tranquilo vai ser você propor isso para o paciente, isso ou aquilo. E também mais jogo de cintura você tem. Porque, assim, não está dando para ser com a ponteira, a gente tem como trabalhar sem ponteira. Ah, mas é brainstorming? É. Entendeu? Então, a gente tem como manejar isso. Ah, não está dando, está ativando demais? A gente tem como manejar isso. Nossa, eu não consigo olhar com os dois olhos, só dá para ir com um? A gente tem como trabalhar com isso. Tá? Então, assim, são muitas técnicas que nos dão muita amplitude. Tá? Não é necessário fazer 50 fichas, Lúcia. A gente não tem, a gente está até estudando aí uma possibilidade de ter algum tipo de exigência de prática, porque a gente sabe que isso nos deu, na nossa formação de MDR, e só a nossa equipe tem essa exigência, dá um índice de aproveitamento que é fantástico. Você não tem ideia. Eu sei que é sofrido para quando a gente está fazendo, eu sei, já passei por esse papel aí de ser aprendiz também, e é sofrido. Mas isso dá uma qualidade para o terapeuta que é inegável. Então, assim, a gente está até estudando um pouco de propor algum número de atendimentos aí em brainstorming, mas até esse momento, para a turma agora que vai acontecer, para as turmas desse ano ainda não existe essa exigência, tá? Silvia. Tranquila. Oi. Mas você vai ver, vai dar uma coceira para fazer sessão de brainstorming. Não tem ninguém que chegou na fase 2 e o intervalo é pequeno, é menor entre fase 1 e fase 2. Não tem nenhum aluno que chegou sem ter feito nenhum atendimento. Nenhum. Para você ver como é instigante. Depois que a gente faz a fase 2, particularmente, uma aula brilhante que eu dou. Brincadeira, gente, mas assim, a terapia realmente é muito boa. Mas é mesmo. Faz-se o plano de tratamento e aplica-se a cada queixa? Não, a gente não trabalha com plano de tratamento no brainstorming. A gente trabalha com o que o paciente trouxer. Tá? Tem uma continuidade? Pode ter uma continuidade? Pode, mas não é obrigatório. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o que o paciente trouxer. Agora, eu posso fazer uma sessão de brainstorming dentro do meu plano de tratamento de MDR? Pode. Pode. Assim, na verdade, assim, a condução terapêutica é tua, como terapeuta. Então, quem sabe o que fazer dentro do processo terapêutico com aquele paciente é você. E nisso a gente confia, tá? Agora, é proposta do brainstorming? Não, não é. Então, a gente não tem como proposta fazer plano de tratamento. O que mais? Por enquanto, só. Mais alguma pergunta, gente? Bora, Lúcia, sei que está bem curiosa. Vamos lá, fazendo pergunta. Que bom, que bom. Silvia, pode falar? Oi, pode. Fase 3 e 4 que vocês não dão, o que difere? O que tem essas fases?
Não entendi. Do Brainspark, porque são manejos mais avançados e a gente não tem autorização para isso. Então, assim, ninguém no mundo ainda tem. O Dave vai fazendo um pouco dessa, na medida em que ele vai desenvolvendo novas técnicas, novos manejos, ele vai incluindo. Até pouco tempo atrás, até 3 anos atrás, não existia fase 4. A gente, no Brasil, foi a primeira turma de fase 4 do mundo. A gente teve mais de 200 alunos naquela fase 4. E ele tinha recém saído do forno. Então, assim, é o que a gente tem. A gente tem autor vivo. Então, eu pude conviver, por exemplo, com a Francine Shapiro, ela viva, e ela ainda mexendo, repensando, e cada ano que a gente ia num congresso, cada ano que a gente encontrava com ela, ela tinha uma novidade. Que essa eu acho que assim é o que faz a terapia viva, quando o autor ainda está vivo. A gente tem o Dave muito vivo ainda. Então, a gente tem, sempre ele tem uma nova proposta, sempre ele tem uma nova reflexão, sempre ele tem uma proposta diferente. Tá? Foi isso que fez ele criar a fase 3 e a fase 4. Na fase 3, ele trabalha basicamente com desempenho, com melhora de desempenho, com traumas de desempenho, seja na área da arte ou no esporte. Ele tem um repertório enorme de trabalhar com atletas e com o pessoal da arte, não só atores, mas cantores e musicistas e tudo. E é bárbaro ver ele conduzindo. Assim, na fase 3, por exemplo, ele faz uma demonstração. Então, a gente já teve músicos que fazem uma apresentação curtinha para o grupo, antes da sessão, e fazem outra depois da sessão. É incrível. Incrível. Já teve, por exemplo, acho que ele era violinista, não me lembro qual era o instrumento agora, mas ele tinha uma dificuldade num pedacinho ali de uma peça. E era um negócio que enganchava muito. Ele tocou antes, e depois ele fez a sessão e tocou depois. Não enganchou mais. Uma que era cantora, a voz muda, é um negócio impressionante mesmo. Tá? Então, assim, ele que desenvolveu, e por enquanto é ele o único quem dá. E na fase 4 ele inclui, inclusive, uma das técnicas que é com o corpo. Só complementando, Silvia, a fase 3, Wesley mandou aqui, vai ser em agosto de 2023, certo? Com ele. É uma vez por ano só que ele dá aula para a gente. Eu acho também, Silvia, que assim, é uma forma da gente estar com ele, entendeu? Claro. Como você falou, faz toda a diferença, né? Meio que a gente poder estar com ele, que realmente é fantástico. E sobre essa história do desempenho, eu estava lá num desses treinamentos e ele convidou uma pessoa lá em São Paulo, né? Um ator de teatro de São Paulo, para recitar um poema. Isso. Gente, quando o cara fez a sessão, que voltou para recitar o mesmo poema, a gente ficou assim, o que é impressionante. A voz muda, é um negócio assim, realmente muito interessante. Alguém falando aqui que tem uma escola de dança. Gente, olha, eu vou te dizer, o meu sonho de consumo é a gente poder fazer esse trabalho em escola, a gente poder melhorar desempenho não só sei lá, de atleta, de bailarino, na escola, porque eu acho que assim, o trauma, ele vai travando mesmo, ele trava o corpo, ele trava as possibilidades. Às vezes o trauma, por exemplo, de lesão, às vezes é o trauma de desempenho mesmo, de não ter sido escolhido, de ter sido preterido, alguma coisa assim. E se a gente puder trabalhar com isso, imagina trabalhar com isso com criança ou com jovens, eu acho que assim, aí a gente tem uma sociedade muito mais saudável. Então, eu acho que assim, a gente deve expandir isso o máximo que a gente puder, com certeza. Né? Eu tive uma aluna que atendeu um atleta também e que conseguiu ganhar título de como é que chama? UFC, né? Aquelas coisas de luta e tal. E aí, realmente, o rapaz se superou, ganhou título, fez agradecimento público à terapeuta, sabe? Foi um negócio muito bacana mesmo. Então, fase 1 e fase 2, a gente você não pode fazer isso com fase 1 e 2, é óbvio que você pode. É que ele tem um manejo mais específico que ele ensina na fase 3, e claro, é a gente ver o mestre fazendo a coisa, que é bárbaro, né? Mas não que a gente não possa fazer isso com fase 1 e 2, pode, com certeza. Com certeza.
Então, tá. Lúcia? Obrigada. Mais uma pergunta, estou muito Fala. curiosa, super gostei de tudo isso, mas assim, não sei nem falar o nome aí ainda, mas aí é só com o movimento dos olhos, diferente então do MDR que nós usamos, né, tapping, usamos auditivo, só com os Só olhos. com os olhos. Só com os olhos. Porque a gente está falando de uma posição ocular. Ah, Então, por isso que, assim, a posição ocular que eu posso até fazer de olhos fechados, mas é para onde meu olho se direciona. Não é necessariamente o que eu vejo, mas é para onde meu olho se direciona. E aí, sim, por isso que pensei é nas só com os pessoas que olhos. têm, por exemplo, a dificuldade de fazer o MDR com os olhos, né? Então, aí daí a gente tem opção, né? Do tátil. A gente tem opção, às vezes a pessoa tem a dificuldade de fazer o movimento, mas fazer um ponto fixo, ela não tem. Pode ser que às vezes vai ser mais fácil para essa pessoa Pode que ser não uma consegue alternativa. acompanhar. Isso. E aí, Né? Silvia, eu lembro que uma vez ele fez uma sessão e a pessoa fechou os olhos, o ponto é interno. Nenhum problema. Isso. Entendeu, Lúcia? Não Exatamente. tem que ter essa coisa, você tem que ter... Exatamente. Não A pode gente brinca que interno. a gente pode fazer brainstorming de janela aberta ou de janela fechada. Isso. Luiz Fala, Alberto. Luiz. Olá, boa noite. Boa noite. Tem as músicas bilaterais também. Eu costumo, às vezes, com alguns pacientes, deixá-los ouvindo, e outras vezes eu, mesmo com a música, às vezes a música para, eu falei assim, vamos, deixa a música, segue só com os olhos, não é? Então, como foi o David que criou as músicas bilateralizadas, né? Então, essas músicas que a gente usa, assim, ele foi quem começou com as músicas bilateralizadas. Então, ele trouxe para o brainstorming também a música bilateral. Então, em algumas técnicas, vocês vão ver, a gente vai usar o ponto junto com a música, tá? Tem ali uma hipótese explicativa da área do cérebro que isso ativa, e outras pessoas fazem, outras técnicas a gente experimenta sem a música, ou seja, é opcional, e para algumas pessoas é muito interessante, para algumas pessoas, assim, ajuda muito no reprocessamento, para outras não. Tem outras pessoas que preferem não usar a música e tudo bem. Né? Eu ainda queria voltar, só fazer um relato das minhas experiências. Eu acho que ninguém... Eu já falei isso uma vez, parece estranho, mas 99% dos pacientes que eu faço, a visão que eles têm é sempre de um raio na ponta da varinha, da ponteira, ou fogo, ou luz, e a sensação correndo exatamente na parte do cérebro mais primitivo, bem profundo. São relatos, assim, claríssimos. Eu falo assim, olha, não é loucura. Se você falar isso para um psiquiatra e tudo mais, eu já falei isso para algumas professoras, alguns colegas. Eu falei, não, nunca vi isso. Mas, assim, a sensação que me dá é, assim, que não é fora que ele está vendo, mas é uma percepção interna dessa conexão sináptica de algo que está fazendo o caminho. É espetacular. O relato das pessoas assim, é sui generis. É fantástico. É muito interessante mesmo. E a gente tem, assim, tem os mais variados tipos de reprocessamento. Eu sempre digo isso, tanto nos cursos de brainstorming quanto MDR. Gente, cada paciente reprocessa de uma forma. A gente não tem essa coisa pré-determinada de como deve ser. A gente vai realmente acolher o que o paciente puder fazer, tá? Isso é muito, muito interessante. Tá legal? Oi, alguém perguntou sobre o CRP, né? Tem outra pergunta antes dessa. Fala, pode falar. Tem diferença... As últimas perguntas e a gente vai encerrar, né? Porque acho que a gente até passou do nosso horário. Não, ainda está um pouquinho. Tem diferença entre os atendimentos adulto e infantil, assim como tem no MDR direcionado para a criança? Olha, sempre vai ter uma diferença, porque tem uma particularidade do processo terapêutico infantil, né? Então, assim, claro, vai ter adaptações. Então, não dá para a gente fazer
um processo, eu sento com o paciente, eu atendo adultos, tá? Então, eu sento com o meu paciente e explico, olha, a gente vai fazer isso, é assim, assado, não sei o que lá e tal, vamos lá, pensa na tal coisa, olha para cá, olha para cá. Com a criança não é bem assim, com a criança a gente tem que ter um outro manejo. Então, sim, tem uma diferença, porque tem a particularidade realmente de atender a criança, tá? Mas, assim, em termos do processo interno, a gente é similar, né? Agora, a abordagem do terapeuta é que talvez seja um pouquinho diferente, porque tem que ser adaptado. Sobre a questão da validação pelo CRP do Brainspory como psicoterapia, é reconhecido? Não tem reconhecimento pelo CRP de nenhuma terapia, tá? Então, assim, essa sempre é a minha resposta. O CRP não reconhece ou deixa de reconhecer alguma terapia, tá? Então, assim, em algumas épocas a gente já teve problemas com MDR, a gente, para quem já me conhece de outros carnavais, sabe, eu já fui presidente da Associação Brasileira de MDR, e a gente entrou na justiça contra o CRP do Paraná, porque eles estavam tentando impedir duas colegas de fazer MDR. E a gente ganhou. Não só a gente ganhou, como a gente abriu um precedente a partir daí. E, assim, nos anos seguintes, os cursos de MDR foram na sede do CRP, para vocês terem uma ideia. Então, assim, agora, todo conselho muda a gestão. E a cada gestão entra uma turma nova que pensa diferente. Como a gente não tem, isso é uma área um pouco cinzenta em termos de reconhecimento, sempre vai ter ou uma ala que vai dizer, não, porque ao terapeuta é vedado qualquer, como é que é? Até decorei o texto. Ao psicólogo é vedado qualquer prática de que não seja antiética. A gente não faz nenhum tipo de prática antiética, tá? Então, assim, agora, se você fala, tem um carimbo do CRP? Não, não tem. Mas a psicanálise também não tem. A terapia corporal, a vegetoterapia carácter analítica, que foi onde eu fui formada, para vocês terem uma ideia, olha o nome, vegetoterapia carácter analítica. É uma terapia pós-reichiana, mas ela não tem selo do CRP também, entende? Então, assim, é com isso que a gente lida, na verdade, porque a gente tem essa realidade no Brasil. Acho que Pode ser também grupal? Pode. Essa é uma técnica um pouquinho mais avançada também. Teve um curso avançado que a gente deu, eu e a Esli. A Esli ensinou, inclusive, como é que se faz brainstorming em grupo. E é possível, claro. Não é o que a gente ensina no treinamento básico, tá? Mas é possível. E com gestante? Também, sem problema. Sem problema. Tudo sempre vai depender, em termos de saúde física, de algum risco maior para o paciente, sempre vai depender da condição realmente de saúde do paciente e das autorizações que, eventualmente, a gente vai precisar, tá? Mas, em princípio, não tem nenhuma contraindicação para o trabalho com gestantes. Tá, alguém perguntou sobre o curso e valores. Eu vou pedir ao nosso suporte que coloque aí o cartaz do curso e o link dos valores no chat, tá certo? Isso. Já adianto que a gente parcela em várias vezes, ninguém deixa de fazer porque não tem dinheiro, tá? Isso. Coloca aí as datas, por favor, Elton. Eu espero, sinceramente, encontrar com vocês dia 30 de setembro, isso mesmo. Eu olhei na minha agenda e falei assim, nossa, é só em outubro? Mas eu não tinha visto que era 30 de setembro a 2 de outubro. Né? A gente tem o fim de semana todo, são 20 horas, então a gente faz sexta, sábado e domingo. Então, assim, o curso é cheio realmente de vivências, de demonstrações, de práticas, e a gente tem tido um feedback muito, muito positivo mesmo, com toda essa formação. Então, de verdade, espero que vocês possam aproveitar e aí, o que a gente tem para oferecer. Silvia vai fazer a fase 1, né, como já foi dito, e em novembro, 4 a 6, Esli vem fazer a fase 2, certo? Isso. O El, coloque, por favor, também o link, e coloca meu contato, né? Tem algumas pessoas que talvez não me conheçam. Eu sou a Dineide, moro em Recife, sou organizadora da Trauma Clinic, e aí qualquer dúvida, negociar, enfim, a gente está aqui aberto para receber vocês
porque realmente, né, é maravilhoso, essa casadinha é fantástica, eu uso muito, muito, especialmente o ponto de mirada, e é muito bom para a gente e para o paciente, tá? Isso Bom, mesmo. minha palavra é de gratidão, né, a você, doutora Silvia Gus, né, que parou aí sua noite para vir aqui conversar com a gente sobre isso, nos explicar, tá? Muito, muito obrigada, e a gente se vê lá na formação, tá? Isso Obrigada mesmo. a todos vocês que vieram, tá? Quem já é Braespot e quem não é ainda, quem quiser repetir aquele velho método, né? 50% de desconto, sempre vale a pena, e a gente está de braço e coração aberto para receber vocês, ok? Isso mesmo. Gente, eu espero encontrar com vocês em breve e agradeço demais a atenção. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês e as curiosidades e tudo. E, gente, é só para dar um gostinho de quero mais, tá? Porque daí, assim, lá no dia 30 de setembro, eu termino de falar um montão de coisa. Então, vamos lá. Tá bom? Lá a gente Muito obrigada, gente. Obrigada, Adneide, pelo convite. Obrigada, querida. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos, bom descanso. E a gente tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Pode encerrar a gravação, Elton.